Salve, salve a todos os meus queridos e queridas alunos e alunas do segundo ano da Ensino Médio Manhã. Bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? A gente vai iniciar mais uma aula, tá? De biologia nesta quarta-feira, tá? Reta final do nosso período letivo, do nosso primeiro semestre do ano, tá? Então a aula de hoje vai ser um conteúdo de revisão, tá? Então a gente vai revisar algumas coisas. Tentei trazer aqui para vocês questões diferentes, questões de Enem, tá? Para dar aquele gás, aquela animação, tá? Para a gente poder trabalhar com vocês também alguns conteúdos novos. Conteúdos não, né? O conteúdo é revisão, mas com a perspectiva, com a visão um pouco diferente, tá? Então a gente vai ter muita questão na aula de hoje, então eu quero muita participação. Beleza? Bom dia! Quem é que tá aqui? Baixa Grande do Ribeiro, bom dia! Cadê Elisandro? Bom dia! Ana Caroline também, bom dia! Fernanda, bom dia! Carlota dos Santos, bom dia. Sebastiana, bom dia. Essa turma tá muito quieta. Gente, a gente não entrou de férias ainda não, hein? É só terça-feira. Aliás, só depois de terça-feira. Vocês têm aula até terça-feira, meus queridos. Olha, bora voltar aqui, bora participar da nossa aula. Quero o nosso chat aqui movimentado. Cadê os municípios aqui, ó, do nosso IPTV, tá? Quero participação na aula de hoje, hein? Tá achando muito quietinho essas participações aqui, muito quietinhas. Bora lá, vamos nós, ó. 10 horas e 23 minutos, tá? Na aula de biologia a gente vai conversar um pouquinho, olha só, sobre as ideias evolucionistas e evolução biológica. É um tema de revisão, tá? Tem coisa nova? Sempre tem, né? Especialmente a gente vai focar aqui nas partes de revisão. Vai ter uma partezinha nova, porque o tio Assis, ele gosta também de ajudar vocês. Vai falar um pouquinho mais sobre aspectos humanos, que tem questão do Enem que cobra isso também. A gente precisa estar ligado e estar preparado para isso, tá bom? Beleza? Bora lá? Estão preparados? Caderno na mão. Vamos nós, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro. Vamos nós, vamos embora lá, ó. Tá na tela para vocês, conteúdo, ideias evolucionistas, evolução biológica, atenção que é revisão, tá? Revisão, mas tem coisa nova também. Bora lá. Como eu disse para vocês em outras aulas, tá? Surgimento da vida tem visões diferentes, tá? Aqui na aula de biologia, a gente tem uma base científica, então a gente vai conversar sobre os conceitos que a ciência defende, tá? Ou seja, o que a ciência acredita majoritariamente, isto é, na maioria, é o evolucionista. Todo cientista acredita? Todo é muito, né? Muita gente, então não. Tá? Mas a grande ideia é que a ideia da evolução, do estudo da evolução, é marcado por conhecimento científico, tá? Conhecimento científico é diferente de outros tipos de conhecimento. Algum é mais importante do que o outro? Não, nenhum deles é mais importante do que o outro. São fontes diferentes, tá? O criacionismo, gente, é uma visão, tá? De como a vida surgiu, tá? Em geral, criação, tá? Algum ser divino criou o ser vivo. Ah, eu quero uma galinhazinha, eu quero uma plantinha, eu quero um ser humano. Tá? Em geral, o criacionismo ele tende ao fixismo, tá? Os organismos foram criados dessa forma. Todo religioso, qual é a ideia dele? A fonte do criacionismo é o conhecimento religioso. É uma fonte de conhecimento diferente. Tá? Qual é a base? São bases culturais, tá? Em geral, são passadas por algum chefe, algum líder religioso, tá? O pajé de uma tribo indígena, o pastor, o padre de uma igreja cristã, por exemplo, tá? O criacionismo, ele não é só do cristianismo, tá? Então, a maioria dos dogmas religiosos vão ter alguma ideia da sua origem, tá? E isso vai mudar. Eles tendem ao fixismo. Todo religioso
Acredita que os seres são imutáveis? Não, tá? Eles tendem ao fixismo. O que é isso? Os organismos surgiram da forma como a gente conhece eles hoje. Eles não se modificaram ao longo do tempo. Eles são assim e eles surgiram assim e eles vão ficando assim. Ok? O evolucionismo, professor, a fonte dele é fonte de conhecimento científico. Qual é a diferença de um do outro? Científico. O conhecimento religioso ele tem uma base cultural, enquanto o conhecimento científico ele tem uma base muito mais de fatuais, de fatos, tá? Do que eu posso ver, do que eu posso perceber, tá? E aí, o que está acontecendo? A gente vai atrás de evidências para provar isso, tá? A gente tem alguns cientistas muito famosos que conseguiram transformar e trazer essa ideia da evolução a partir de análise do nosso mundo hoje. É claro que a ciência ela vai mudando, tá? Com o tempo, a gente vai tendo mais recursos, a gente vai aprimorando as nossas técnicas, os nossos métodos científicos, e a gente vai se certificando que aquelas ideias são mais propícias ou não a funcionar. A gente consegue acompanhar alguns seres vivos mudando ao longo do tempo, porque eles têm ciclos de vidas mais rápidos. Então, uma bactéria, de alguns animais, de algumas plantas que conseguem se reproduzir muito rápido, e a gente consegue acompanhar gerações e gerações em um curto espaço de tempo, a gente consegue acompanhar essas pequenas mudanças, provando pra gente que, de fato, esses organismos mudam ao longo do tempo, tá? É claro que para acompanhar a mudança do ser humano é meio difícil, né? Até afinal de contas, a gente não tá vendo tudo isso, tá? Então, a gente vai acompanhar através de evidências e um dos pontos-chave para isso é a análise da embriologia, genética e, claro, dos fósseis que ajudam a gente a ilustrar, tá? Um alô bem carinhoso, com muito carinho para os alunos do segundo ano em Riachão dos Paulos. Queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui animados. Vamos nós. Bom, as teorias são consolidadas, professor? Bom, aí é que tá? A gente tem várias, tá? O que é uma teoria? Tá? Eu reforço isso, acho que eu já falei isso em várias aulas, mas eu vou reforçar mais uma vez. Tá? O que é uma teoria? Teoria é um produto consolidado da ciência. Não é um achismo. Eu acho. Acho que teve algum aluno dessa turma aqui que falou assim: mas é só uma teoria, professor? Não é só uma teoria. Teoria foi provada por vários cientistas em várias linhas de pesquisa, tá? Em geral, pode até me colocar um pouquinho na tela, Renan? Em geral, o que a gente vai ter, ó? Quando a gente lê uma pesquisa científica, tá? Elas são muito específicas, porque a gente tem um grupo amostral gigantesco de milhares de organismos, não é só de micro-organismos, não. A gente tem milhares de organismos. A gente não tem como acompanhar, então a gente seleciona um grupo e a gente acompanha aquele grupo. Então, a gente tem que ter um volume amostral. Então, essas várias pesquisas científicas que vão acontecendo aos centenas de anos que a gente tem ciência, elas vão analisando grupinho por grupinho e esses trabalhos viram meio que peças de quebra-cabeça. E a gente vai somando, a gente vai preenchendo essas informações. Quando a gente tem um volume muito grande de pesquisas científicas que apoiam algumas hipóteses, a gente formula teorias, tá? Temos duas grandes teorias que foram muito creditadas pela ciência. Uma é menos creditada, mas ela ainda tem sua importância, e outra ela é mais creditada, tá? Quais são elas? É a teoria que veio do senhor Lamarck e a outra que é do senhor Darwin. Por que ela é trabalhada até hoje na escola, o Lamarck, se ela não é bem validada? Porque as pessoas acreditam nela até hoje, tá? Ela é mais fácil de acreditar, tá? Assim, no aspecto, ela é mais fácil porque a gente pensa na variabilidade. Como é que surge? Como é que as coisas mudam? Tá? É difícil de entender como é que os seres vivos mudam. Então, o que o Lamarck fala, tá? Ele vai ter duas grandes ideias, tá? A primeira ideia é a ideia que não é aceita hoje pela ciência, que é a lei do uso e desuso, tá? A segunda ideia é a lei das heranças, e é por isso que ela ainda é bem trabalhada, porque sim, isso
é passado por herança, a característica é passada de pai para filho. Tá? O que é o erro do Lamarck? É a lei do uso e desuso. Como assim, professor? Se eu uso mais um determinado órgão, esse órgão se desenvolve, e se eu não uso aquele órgão, esse órgão se atrofia, tá? Tá errado isso? Se você parar para pensar, quem vai para academia fica musculoso, fisiculturista, né? Mas só que isso não vai transformar aquele músculo a ponto de teu filho vai nascer musculoso. Não. Tá? Se fosse assim, né? Um fisiculturista, o filho dele ia nascer todo fortinho, fortezinho já. É assim que acontece? Não, tá? Então, essa teoria ela acabou sendo passada, batida, tá? Não é aceita pela ciência porque a gente já tem algumas outras evidências, alguns outros trabalhos que mostram que não é muito bem por aí que vai. Então, qual é a ideia do Lamarck? Ó, pode botar na tela de novo, Renan? Olha lá, ó. O que o Lamarck vai dizer? Ó, temos duas grandes teorias. Tá? Lamarck tem duas ideias. Primeira ideia, uso e desuso, tá? Exemplo clássico na literatura, o quê? A girafa. A girafa que precisava comer o frutozinho, aí ficou esticando o pescoço, esticando o pescoço, esticando o pescoço, até ele ficar não, tá? Beleza. E a segunda ideia, herança. Como assim? As girafas que conseguiram esticar os seus pescoços foram passando para frente. E aí as filhas já iam nascendo com os pescoços maiores. Tá errada? A parte da herança, não. A parte do uso e desuso, sim. Ok? Então, essa parte do uso e desuso, sim. Não é assim que as informações, que a variação vai surgindo. E qual é a ideia de Darwin? Tá? Aí é outra ideia. Lamarck é um deles. E Darwin, o que foi que ele falou? Ele não falou sobre a mudança. Aí é o detalhe. Darwin não conseguiu falar sobre como as coisas mudaram. E é por isso que gera muita dúvida e é incômodo com as pessoas com Darwin. Darwin não propôs uma solução para variação dos organismos. Ele disse o seguinte: tinha um monte de organismo diferente. Tinha girafas de todo jeito. Girafa pequena, girafa grande, mas de pescoço curto, girafa de pescoço longo. Só conseguiu sobreviver a alguma. Então ele vai falar sobre uma outra ideia. A variação já existe, ele não deu uma explicação para a variação, tá? E aí o que aconteceu? Alguma coisa selecionou só um desses organismos. Esse morre, esse morre, esse morre. Só sobreviveu um. Por quê? Pressão. E essa pressão ganhou o nome de seleção natural. Darwin, quando ele propôs isso, ele não explicou por que levava a variação. Hoje, a gente sabe por quê. Como eu disse, a ciência vai mudando, a gente vai tendo mais tecnologia, a gente vai tendo outras respostas. Pertinho de Darwin, surgiu um carinha chamado Mendel, que começou a descobrir a genética. E aí, o trabalho de Darwin com o trabalho de Mendel foi muito bom, porque a gente pôde entender um pouquinho do processo da variabilidade genética, tá? Eu tô aqui só para falar sobre o que a gente chama de neodarwinismo. O que é neodarwinismo, professor? Neo é novo. Hoje, os cientistas, eles aprimoraram as visões de Darwin. Como assim? Ele tentou explicar o que Darwin não conseguia explicar. O que? A origem da variabilidade genética. Hoje, a gente quer editar a origem da variabilidade genética, a genética propriamente dito. Como? Mutação, tá? Mutação, gente, é um erro no DNA, certo? Só que esse erro, na hora que a gente fala assim, erro é problema, né? Nem sempre. Às vezes é uma solução. Às vezes a gente vai ter uma doença, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que ele é um pouquinho controverso, tá? A gente tem uma doença que é proporcionada por uma mutação genética, tá? E essa mutação genética, ela gera um problema para muitas pessoas, tá? A anemia falciforme, por exemplo. Ela não é exatamente muito aceita, essa ideia, tá? Mas só ajuda a gente a ilustrar. Mas por que tem um monte de gente conseguindo sobreviver com essa anemia falciforme, tá? O local de origem dela, ela também é o local onde acontece uma doença endêmica chamada malária, tá? Então, o que acontece ali?
As pessoas que não tinham a doença, anemia falciforme, acabavam não sobrevivendo por conta da malária. E as pessoas que tinham anemia falciforme, a malária não conseguia se hospedar nesses indivíduos, ou pelo menos não se hospedar de forma eficiente. Então, esse erro, essa mutação, que poderia ser um problema para esse grupo de pessoas, passou a selecionar aqueles indivíduos que tinham aquele erro, aquela mutação. Tá? Então, o que é a mutação? A mutação, de fato, ele é um erro, pode virar a ser um problema, mas pode também ser um fator de seleção natural. Opa, agora eu tenho uma característica que ajuda aqueles indivíduos a sobreviver em algum problema, no caso, por exemplo, de uma doença endêmica que é chamada malária. Tá? É uma das explicações que alguns grupos de evolucionistas eles respondem, tá? Aí, nesse aspecto, a gente está falando exatamente de uma mutação, de uma evolução, porque afinal de contas eu estou falando aí de uma mesma espécie, tá? Outra ideia de variabilidade genética, a gente está falando da recombinação gênica, não é uma mutação, é quando esse cromossomo ele se realinha, lembra lá do processo de meiose, tá? De formação de gametas, formação do espermatozoide, formação do óvulo. Então, os genes podem se reorganizar, né, na permutação para criar mais variabilidade entre seres humanos. Então, por isso faz com, por exemplo, teu irmão, tu pode ser muito parecido com teu irmão, mas tu não é igual a teu irmão, por exemplo. Tá? E o fluxo gênico, tá? Que permite que a gente tenha o quê? Seres vivos. A gente vai falar bastante sobre fluxo gênico quando a gente fala sobre o processo de especiação. Tá? Enquanto a gente mantém a capacidade de se reproduzir com outros indivíduos, gerando descendentes férteis, a gente está permitindo que essas mutações, que essa recombinação gênica seja mantida, né, se mantenha aflorada, e aí a gente vai levando essa informação para frente. Então, fluxo gênico é a capacidade da gente conseguir gerar descendentes férteis, levando e carregando essas variações de mutação e recombinação gênica também. Tudo isso leva ao quê? A variabilidade, tá? E o que Darwin fez com a variabilidade? Darwin falou sobre a seleção natural, tá? Então uma coisa está ligada à outra. Variabilidade nas espécies, qual é a causa dela? A causa tá aqui, ó, fluxo, mutação, fluxo gênico, recombinação gênica, certo? Isso é a causa, tá? E aí, claro, algumas mutações vão ser péssimas. Como eu disse para vocês, mutação é erro e isso é problemático. Certo? Pessoa com anemia é anemia, ela vai ter problema de oxigenação do corpo, tá? Uma mutação pode ser um erro, tá? E esse erro pode ser prejudicial, pode tornar aquele indivíduo inviável e ele não conseguir sobreviver. Então, a seleção natural é o quê? É o ambiente, a natureza, que seleciona as características que são aptas, tá? E aí a gente começa a falar de um conceitozinho de adaptação. Darwin disse que sobrevivem os organismos mais aptos, não os mais fortes, tá? Às vezes tem uma característica como camuflagem, é uma perspectiva interessante. Lembrando, seleção natural é um tipo de pressão seletiva, tá? Então é um termo que às vezes vai aparecer para vocês. Pressão seletiva, o que é isso? É a seleção natural. É essa peneira que seleciona as características que a natureza considera aptas para sobrevivência. Ok? Vamos lá? Bora praticar. Vamos ver questões de Enem, tá? Hoje praticamente todas as questões que eu trouxe para vocês. Separei aqui 10 questõezinhas, todas do Enem, que vão trabalhar sobre essa perspectiva aqui das ideias evolucionistas, tá? Primeira questão recente, tá? 2021, tá? Edital de 2020. Prova PPL, tá? O polvo mimético, tá? Lembra lá do conceito de mimetismo? Então, mimetismo é da imitação, é aquele animal que consegue imitar outro, tá? Apresenta padrões cromáticos de cor, tá? E de comportamento muito curiosos. Frequentemente, ele muda a orientação dos seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5
tá? Apresentam povos mimetizando, respectivamente, o peixe linguado, que está representado pela imagem número 2, o peixe-leão, representado pela imagem número 4, e uma serpente marinha, representado pela foto número 6. Então, se vocês olharem aqui, ó, o 1, tá? Se vocês prestarem atenção, o 1 representa o polvo tá parecendo peixe linguado? Parece. Bom, a gente aqui parando para analisar, a gente vai dizer que não parece não. Agora tu no meio do mar, olhando rapidão, tu passa batido, né? Lembra lá da ideia do mimetismo? Eu consigo imitar o outro animal. É perfeito? É claro que não é perfeito, tá? Só agora tu tem que ficar parando para observar. Nós, seres humanos, conseguimos ver isso por conta do desenvolvimento científico. Lembra lá que ciência é método científico? Então, o cientista, o biólogo, ele para ficar observando, aguça o olhar dele, tá? Na prática, a gente passa batido que nem olha para isso, tá? Vamos nós, ó. 3, o 3, ó. O povo vai se assemelhar ao peixe-leão. Parece um pouquinho, né? Esses tentáculos todos distorcidos, parece aí uma juba de um leão, por isso o termo leão, né? Mas aí aumenta o volume daquele peixe. Ok. E o 4? O 4 é o que talvez seja mais parecido, olha lá, ó. Ele organiza os tentáculos, são 8 tentáculos, né? Ele é um óctuplo. E aí ele só vai ter agora, ó, organiza para parecer uma serpente, né? Um compridinho. Opa, perigoso, vou fugir dele. Não, certo? Padrão de cor parece bastante, inclusive. Bora lá. Como é que isso está associado à questão de evolução, gente? Ó, pergunta. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu por quê? Então a gente tem que entender aqui não a diferença de Lamarck ou Darwin. O que é mais aceito para a comunidade científica? Darwinismo, tá? Então tem que lembrar lá, ó, hoje o que a gente mais sabe sobre evolução, tá? É lembrar que esses animais estão vivos hoje porque passaram por processos de seleção natural, tá? Então bora nós. Então, os organismos, repito, organismo que está vivo hoje, está vivo porque passou por processo de seleção natural. Letra A. Esses organismos originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Os povos originaram. Polvo olha que polvo é um molusco, é um invertebrado. O peixe é um vertebrado. A serpente do mar é um réptil também invertebrado. Não, a origem não é a mesma, tá? Opa. Vou botar aqui a canetinha, né? Então, originaram-se do mesmo ancestral? Não, não se originaram do mesmo ancestral. São o quê? São origens diferentes. Letra B. Passaram por mutações similares a esses organismos. Bom, se ele passasse por uma mutação similar, ele teria apenas um único comportamento, tá? Mas ele tem o quê? Comportamento diverso. Então, a percepção dele, essa mutação, não seria mesmo uma mutação só, teria várias, tá? Letra C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Então, ele foi meio que tipo um ser humano. Inclusive, o olho dos octopus, eles são bem desenvolvidos, parecido aí com um pouco do ser humano, mas não é um comportamento de imitação, né, de jogo de imitação prático, tá? Letra D, resultaram de uma convergência adaptativa. Ou letra E, aí ó, do ponto de vista da evolução. O que a evolução fala sobre os organismos que estão vivos hoje, tá? Do ponto de vista dos organismos que estão vivos hoje, a gente passa por um processo de seleção natural. Os organismos estão vivos hoje. Você fala assim, mas é frágilzinho. É frágilzinho, mas ele está conseguindo sobreviver muito bem daquele jeito,
certo? Então a gente olha para alguns organismos, a gente acha que esses organismos são menos desenvolvidos, eles não são menos desenvolvidos. Tá vivo hoje? Tá conseguindo sobreviver. Ele é bem desenvolvido, sim. Ele é bem evoluído, sim. Ele pode ter características mais primitivas, mas ele passou por processo de seleção natural, assim como nós passamos para poder chegarmos a sermos vivos hoje. Então, a grande ideia aqui, ó, que dentro do ponto de vista evolutivo, a gente passa por questões de seleção natural. Ok? Essa é a grande ideia. A gente passa por aspectos de seleção natural. Olá! Letra E. Sobreviveram a pressões seletivas, tendo esses comportamentos. Certo? Ele tem um padrão de corpo. Beleza. Ok? E aí ele se comporta, ele muda o formato ali dos seus tentáculos a ponto de parecer. Ele foi se comportando, foi dando certo e isso foi passando de geração em geração. Tá? A alternativa é a grande ideia. Pressão seletiva é a seleção natural. Ok? Beleza? Deu para acompanhar, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro? Cadê o pessoal? Cadê as outras turmas, as outras cidades? Bora lá, tem mais questão. Agora eu quero ver uma participação de vocês, ó. Bora ver mais uma questão, tá? Como o Enem tá cobrando isso para vocês? Bora lá. Cadê os meus alunos? Tá muito quieta essa turma. Bora lá, vamos praticar. Bora mais uma questão aqui, ó. Entre 2014, Enem de 2021, prova PPL. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que manifesta em até 21 dias após a infecção, cuja taxa de letalidade, ou seja, os enfermos, as pessoas doentes, vão a óbito, chega a 90%. Eita! É alta, professor? É alta. Uma alta letalidade. Aí, na hora que você pensa aqui, você vai dizer o seguinte: eita, esse vírus é perigoso. Certo? A gente já vai pensar naquela ideia, né? Vamos associar, essa questão aqui tem a ver com evolução. Ele é forte, né? Darwin disse que os mais fortes sobrevivem, né? Não, o Darwin não disse que os mais fortes sobrevivem. Vamos entender aqui, ó. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica. Quem é ele? O vírus da dengue, tá? Que, embora tenha um período de incubação menor, 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Não mata tanto assim. Ah, professor, é fraquinho. Mas lembra lá da evolução. Não é o mais forte que sobrevive. Bora lá, vamos entender aqui um pouquinho o que a questão vai me estar trazendo. Segundo as informações do texto, e aplicando os princípios de evolução biológica, as relações do tipo patógeno-hospedeiro, ao qual os dois vírus infectam seres humanos, a qual dos dois vírus humanos infecta os seres humanos há mais tempo. Dá para poder a gente ter essa indução, essa ideia? Pensa aqui comigo. Oxe, o Ebola infecta uma pessoa e já mata logo. Como é que essa pessoa vai... Como é que esse vírus vai conseguir passar adiante se o hospedeiro dele morreu? Agora o vírus da dengue, ele consegue se multiplicar rapidamente, né? A pessoa vai ficar doente, mas ela vai sobreviver. Ele vai conseguir se multiplicar, né? Bora lá, vamos entender aqui. Qual a pergunta? Na perspectiva da evolução, qual dos dois vírus infecta o ser humano há mais tempo? Bora lá. Letra A. É o Ebola, pois o maior período de incubação
reflete a duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro. Vamos ver aqui, letra B. A dengue, pois o menor período de incubação reflete na duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro. Letra C. É o ebola, cuja alta letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo de sua evolução. Letra D. É o vírus de ebola que infecta seres humanos há mais tempo, cujos surtos epidêmicos concentraram-se no continente africano, reconhecido como berço da origem evolutiva dos seres humanos. E letra E, a dengue, cuja baixa letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução do patógeno e hospedeiro. E aí, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, o que a gente pode entender aí nessa perspectiva? Tá? Que coevolução é essa? Coevolução porque a gente tem que entender, gente, que esse vírus, tá? Ele é um parasita intracelular obrigatório. E para ele parasitar uma célula, ele precisa parasitar células muito específicas, tá? Então, é claro, à medida que esse ser humano evolui com o tempo, tá? Nós somos frutos de uma evolução. Os nossos patógenos também precisaram ser aptos a infectar as nossas células, tá? Se as nossas células mudaram, eles também precisaram ter mudado juntinho com esse ser humano, tá? Se esse vírus, por exemplo, é novo, e como a gente pode ter aí vírus novos, foi o caso da Covid-19, tá? Covid-19 é uma doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2, tá? Ela surge, tá? Então, as mutações levam ao surgimento de novos vírus, tá? O processo de relação desse vírus com o ser humano é muito recente, ok? Então, aqui a grande ideia é como é que um organismo, a relação desse organismo há mais tempo precisa justamente o quê? Selecionar o quê? Os vírus mais eficientes. A grande ideia é essa. O que a evolução vai fazer? Seleção natural. Ela seleciona os vírus que conseguem ter mais eficiência. Quem é que tem mais eficiência? O vírus que mata logo o seu hospedeiro, a tua casa, ou aquele que consegue? Pensa que esse vírus é você. Oi, professorzão, o vírus? Mais ou menos, só pra gente ter uma ideia, tá? Imagina que alguém, tá? Tu tem um irmão, né? Construiu uma casa e ele bota fogo na casa logo de uma vez. E tu não, certo? Ele tá com muito frio e ele resolve botar fogo na casa inteira pra poder se aquecer. O que aconteceu com a casa? Acabou. Ele perdeu o lugar de habitar. E aí você não tá com muito frio, cria aí uma lareira para poder deixar quentinho ali dentro da casa. A ideia é essa. Quem é o mais apto para sobreviver? Quem é o mais apto? Aquele que cria a lareira, que não mata, que não destrói logo o hospedeiro. O hospedeiro é essa casa, tá? Então quem é o mais evoluído e por quê, tá? Não é exatamente esse período de incubação, queridos. É essa capacidade de não matar, de não essa capacidade de letalidade, queridos. Se eu destruo o meu hospedeiro, acabou o meu local de vida. Não é à toa que o vírus ebola, ele acaba não passando, não saindo, ele tem ciclos epidêmicos, mas eles acabam ficando restritos a um local. Por quê? Porque, em geral, as pessoas já morrem logo e fica restrito naquele ponto. O que a pandemia do Covid-19 aconteceu? Virou uma pandemia. Por quê? Porque não ficou restrita a um ponto. Aquela tem uma letalidade, é perigosa, é assustadora, mas ela é
ela tem uma letalidade baixa em relação a outros organismos. Tá? A baixa letalidade mostra a eficiência desse vírus com aquele organismo. Certo? Ele infecta porque o nosso corpo sofre porque a gente está trabalhando em função do vírus. Tá? Essa é a ideia. Gente, o vírus é um organismo, tá? Há discussão se o vírus é um organismo vivo ou não. Essa não é a questão, mas é um organismo que precisa de uma célula. A base da vida é a célula. Sem a célula, ele não consegue sobreviver. Certo? Então, quem é que consegue usar muito bem aquela célula? O vírus da dengue. Que bota a nossa célula, para trabalhar. Por isso que a gente fica doente. Porque a gente está deixando de trabalhar para a gente e está trabalhando, está sendo escravo de um outro organismo, que é o vírus. Tá? Beleza? Se isso me mata, isso é pouco eficiente. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho mais de evolução, tá? Nas influências, mudanças dos fatores. Essa imagem é uma imagem clássica e ajuda a ilustrar um pouquinho essa ideia da mudança, tá? Então, sim, a natureza muda, tá? O que leva à mudança da natureza? Os próprios seres vivos, tá? A gente conversou sobre essa hipótese de Gaia. Lembra da hipótese de Gaia? A hipótese de Gaia falava um pouco sobre isso, de encarar o planeta como um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele é influenciado pelos próprios seres vivos. Tá? Ela não é exatamente tão aceita, ela é uma hipótese, tá? Ela não é uma teoria. Porque outros fatores podem influenciar a modificação do nosso planeta, como, por exemplo, os fatores abióticos. Certo? Como aquecimento global. Tá? O aquecimento global ela é uma normalidade, é algo natural. Tá? E é natural e que faz com que, de fato, a vida aconteça aqui. Então, a gente tem uma camada de gases que meio que concentra a temperatura no planeta de forma mais homogênea, tá? Então, como assim? A gente não tem flutuações de temperatura muito grandes, tá? Se a gente não tivesse esse aquecimento global, durante o dia seria muito mais quente do que de fato é, e durante a noite seria congelante. Tá? Então, se essa flutuação era tão grande que a gente não conseguiria sobreviver. A partir do momento que a gente concentra gases na atmosfera, esses gases são fatores abióticos, eles meio que mantêm, eles absorvem energia durante o dia, mantêm aquela temperatura por mais tempo. É claro que vai ter flutuação da temperatura, gente. Durante o dia é mais quente do que durante a noite, tá? É claro que durante o ano essas variações, essas oscilações aumentam, principalmente em ambientes temperados, tá? Em que a gente tem invernos bem frios e verões bem quentes. Tá? A gente está próximo à linha do Equador, então essa flutuação ela é um pouco menor. Tá? Mas os fatores abióticos também vão influenciar essas mudanças climáticas. Então, tanto o ser vivo pode influenciar a mudança climática, qualquer ser vivo, como também os fatores, a própria natureza pode mudar. Tem uma erupção vulcânica, por exemplo. Cai um meteoro, por exemplo. Mudou o ambiente. Ok? Atenção. Cai um meteoro? Inclusive, é um dos quesitos que mais influenciam, é uma das hipóteses, tá? Aí sim, é uma hipótese, mais aceita pela ciência para os movimentos de grande extinção. Por exemplo, dos dinossauros. Alguns dinossauros, tá, já estavam meio que no processo ali de diminuição de quantidade de organismos, tá? E aí o que aconteceu? Teve uma chuva de meteoros em alguma zona próxima, habitável aí para esses dinossauros. O que aconteceu? Nessa chuva de meteoros foi tão forte que subiu muito o que? Poeira, tá? Então essa poeira subiu, ficou ocupando boa parte da nossa atmosfera por bom tempo, tá? Diminuiu a intensidade luminosa. Consequência disso, quem é que usa a luz solar? Os organismos produtores. Tá? Então as plantas sofreram com aquela falta de luz. E os organismos produtores são a base da cadeia alimentar. Então, se falta comida para o herbívoro, o herbívoro morre, o carnívoro primário, consumidor secundário, morre, e assim por diante. Então, eles não vão conseguir passar. Então, boa parte da extinção que a gente acredita, como ciência, aí sim é uma hipótese, está associada a isso. Tá?
Tem alguns movimentos também de alguns animais ao longo da natureza que começaram a observar o próprio movimento do ser humano. Nas primeiras colonizações, quando o ser humano saiu da África e foi colonizar outros lugares, tá? Alguns animais deixaram de desaparecer. Então, os registros que a gente tem de alguns animais marsupiais, tá? Aqueles que, tipo canguru, que tem aquela bolsinha para poder o bebê terminar o seu desenvolvimento embrionário, tá? Ele foi observado, gente, que alguns animais desapareceram. O ser humano chegou naquele lugar e esses animais desapareceram. Bom, é a evidência que a gente tem, tá? Então, acredita-se, por exemplo, que teve essa possível mudança. E outra mudança é a atual, tá? Que a gente fala dos impactos dos seres humanos no ambiente. Exemplo, industrialização. Por que a indústria é um problema? Porque a gente polui muito. Tá? A gente coloca muito resíduo sólido nesse ambiente, desequilibrando. Saúde é equilíbrio. A gente desequilibra o nosso ambiente. A gente aquecimento global diz, é natural. Só que o que a gente faz? A gente bota mais gás do que tinha. Aí fica mais quente do que era para ficar. Tá? Então, esse aquecimento global é uma mudança. E outras mudanças bem visuais. E isso aqui, ó, é algo que o ser humano já conseguiu visualizar. Esse exemplo que a gente tem aqui, ó, o exemplo da mariposa, tá? Tá na tela para eles, ó lá, ó. Exemplo da mariposa. Vocês estão vendo, observando que aqui tem 4 mariposas, tá? Tem 4, mas tem uma que eu quase não consigo ver, tá? Tem uma que eu quase não consigo ver. Bora ver aqui quem são elas? Tem uma mariposa branquinha aqui, ó, beleza? Tem uma mariposa aqui, ó, escurinha, ok. Aqui embaixo tem uma mariposa escurinha e tem mais uma clarinha bem aqui, ó. Isso aqui é um excelente exemplo de camuflagem, né? Olha só essa que eu tô botando na seta aqui, como ela consegue passar despercebido. Com o quê? Com a sua cor. Isso é camuflagem, tá? A gente teve aulas específicas para falar sobre camuflagem. O que é camuflagem? Camuflagem é quando o animal tem ou uma forma ou uma cor que se assemelha ao local onde ele está. Pode ser uma superfície, por exemplo. Tá? A mariposa clara era predominante antes da industrialização. Por quê? Porque ela conseguia se esconder. E muito bem, olha só a eficiência dela. Tinha as duas. Tinha tanto a clara como a escura. E ela era predominante. Por quê? Porque ela passava despercebido. Ela se camuflava muito bem. E aí o que acontecia? A mariposa escura, os animais, os predadores dela, enxergavam logo e matavam ela. Aí o que aconteceu depois da industrialização? Especialmente da primeira revolução industrial. A gente começou a utilizar muito carvão mineral. E começou a ter muito o quê? Fuligem. Tá? E aí por isso a gente tem, ó, paredezinha aqui sem fuligem, tá? Passado. E aqui, ó, presente. O que aconteceu? Isso aqui o ser humano conseguiu acompanhar essa visão, tá? O que aconteceu? Fuligem aumentou, as superfícies das cascas de árvore, de paredes, começaram a ficar mais escuras. E aí essa mesma mariposa clara ficou mais evidente. E a escura ficou mais escondidinha, tá? E aí o que aconteceu? Os predadores começaram a enxergar a mariposa e a predar mais ela, tá? Então, aquela cor que era um fenômeno ótimo para sobrevivência, passou a ser o quê? Não ser um fator ótimo para sobrevivência. É uma mudança ambiental. Então, a mesma característica antes da mudança ambiental, tá? Essa característica era sucesso, o ambiente mudou, aquela característica passa a ser um perigo, um problema. Isso é mostrar como funciona a ideia da pressão seletiva. Ok? Beleza? Às vezes acontece a pressão seletiva de forma não tão legal pra gente, seres humanos, tá? Por exemplo, tá? A gente tem um processo de seleção artificial também, tá? Nesse exemplo aqui que a gente tem, tá? A gente está falando um pouquinho de uma técnica que era utilizada muito para controlar insetos,
tá? Muriçoca, mosquito, pernilongo, tá? Incomoda que só a gente e principalmente transmite doença, tá? O que que aconteceu? Antigamente a gente aplicava um veneno, era um gás, tá? Passava um carro perto das residências, um gás fedido e tóxico, tá? Tóxico inclusive pra gente, tá? Esse veneno matava os insetos, tá? Então, meio que controlava ali pontualmente, diretamente, aqueles animais, tá? Algo grande que aconteceu com o tempo. Aconteceu isso aqui, ó. Tempo. Primeira situação, situação A, a gente tem vários mosquitos, tá? Como eu disse para vocês, tem sempre algum erro, algum diferentezinho, algum tem uma mutação, tá? E essa mutação vai só deixar que, só vai responder, só vai explicar a ideia só vai marcar pra gente a ideia da variabilidade. Tava todo mundo sobrevivendo de boas, tá? Observa que na situação A, a gente tinha o quê? Ó, a grande maioria pretos. Ou seja, esses pretinhos aqui, gente, são os mosquitos não resistentes ao DDT. Então são organismos que não eram. E se eles encontrassem esse veneno, eles iam morrer. Mas tínhamos uns organismos que eram resistentes ao DDT. O que aconteceu? Apliquei o DDT. O que aconteceu? Matou os organismos que eram sensíveis, ou seja, organismos que não eram o que resistentes a esse veneno. Mas sobrevivia alguém. Lembra lá da ideia da pressão seletiva? Isso aqui é pressão de seleção natural. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Eles vão começar a ser selecionados, tá? Então, morre aqueles que são sensíveis àquele veneno. Aquele veneno é uma pressão seletiva. E sobrevive o que é resistente. Esse que é resistente vai conseguir sobreviver, vai se copular com outros e vai aumentar a sua população. Isso acontece muito, sabe aonde? Medicamento, tá? Renan, pode me colocar um pouquinho na tela, querido? Eu vou dar outro exemplo para eles, tá? Isso aqui, esse exemplo aqui acontece claramente com o uso indiscriminado de antibióticos, tá? O que acontece, tá? Primeiro, não podemos comprar antibióticos sem prescrição médica. Antibiótico é um medicamento para controlar e combater bactérias. Antibiótico, né? É anti-vida. Então, ele é focado em um organismo vivo e, em geral, é bactéria. Mas tem um monte de antibióticos, porque cada um deles vai ter uma função específica. Uns vão focar ali na membrana plasmática, outros vão focar na parede celular, outros vão focar no metabolismo daquele organismo, tá? É um monte de bactéria que a gente tem, umas bactérias, cada um age de uma forma melhor e mais eficiente. E atenção, tá? Médicos, farmacêuticos, dentistas passaram anos da vida estudando uma disciplina maravilhosa chamada farmacologia, tá? Ela é bem difícil, ela é bem aprofundada, porque tem muita bioquímica, tá? Bem avançada. Então não foi à toa que eles estudaram isso. Por quê? Eles precisavam entender como é que cada medicamento agia, tá? Então o mesmo medicamento, o mesmo antibiótico, ele pode ser passado com posologias diferentes. O que é posologia? É forma de uso daquele medicamento. Então, se o médico te passa um antibiótico para você tomar durante 15 dias, você tem que respeitar e tomar os 15 dias. O que acontece? Normalmente, no meio do processo, no 7º dia, tô ótimo, professor, vou deixar de tomar. E aí tu deixa de tomar por conta própria. Pode? Não pode. Se o médico passou por 15 dias, porque é um praxe, não foi aquele médico que decidiu. Certamente foi uma decisão tomada por um conselho. Tá? Então, existe uma recomendação médica na qual o médico que está ali de frente, tá? Ele vai respeitar. Então, a medida para aquele tipo de doença é tomar aquele medicamento com aquela determinada posologia.
certo? Testes científicos provaram que era mais seguro, tá? Para o quê? Para poder controlar, de fato, combater aqueles organismos. Quando a gente faz esse uso indiscriminado do antibiótico especificamente e para de tomar, por exemplo, tá? O que está acontecendo? Basicamente, seleção de organismos mais resistentes. A gente vai ter bactérias ruins, mais sensíveis e bactérias mais resistentes. E aí o que acontece? Tu deixou de tomar, sobreviveu as resistentes e elas se multiplicaram. Agora tá mais difícil de combater. Tu vai tomar o mesmo medicamento e não vai funcionar. Por quê? Porque só sobreviveu as resistentes. Entendeu o perigo? Então, respeite a posologia, tá? Outro problema, tomar indiscriminadamente no aspecto de tomar sem a consulta médica, tá? A gente acha que tá doente, a gente não estudou, a gente não se preparou para saber qual é de fato a doença. Os sintomas são misturados, tá? Não é à toa que a gente escuta do médico que tá com a virose, tá? Ai, que raiva de ouvir isso do médico. Não, é porque realmente os sintomas são misturados. Não tem que eu faça um exame clínico para provar qual é aquele sintoma, certo? Você vai passar por um tipo de tratamento diferente. Se ele tem certeza que é uma determinada bactéria, e normalmente isso é feito através de um exame clínico, tá? Então vai tirar um pouquinho do sangue, vai fazer uma punção, identificar aquela bactéria, ele vai poder fazer um tratamento específico para aquilo. Então o que a gente faz? Tá? Não vai no médico, acha que estou com a bactéria e tem inchada aqui, vou tomar um antibiótico X aqui, tá? Tá errado? Tá, porque às vezes você não está infectado por uma bactéria, tá? Agora, por exemplo, durante a Covid-19, eu estava falando de uma infecção viral, tá? Vírus não se combate com esses antibióticos, tá? Mas o meu corpo, o teu corpo tá cheio de bactérias, e bactérias boas, não eram bactérias ruins. Tem bactéria boa, tá? Nosso corpo tem cerca de 40 trilhões de micro-organismos, incluindo animais, incluindo bactérias, fungos, que estão em equilíbrio. Então não é estou dizendo que você tem bactéria que você está doente. Não, bactéria não significa dizer que ela é doença. Muitas delas estão simplesmente habitando o meu corpo de boas. E muitas vezes elas podem até nos ajudar em processos como, por exemplo, a digestão. Tá? A gente tem uma série de bactérias na nossa boca que não vai causar cárie pra gente, por exemplo. A gente tem uma série de bactérias no nosso trato intestinal, especialmente no nosso intestino. E se eu estou combatendo alguma bactéria sem um uso específico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma posologia, um uso do antibiótico de forma errada. E quem que eu vou estar combatendo? Matando as minhas próprias bactérias. Ao perigo. Tá? E aí, em vez de tu tá combatendo de fato uma doença, tu tá enfraquecendo o teu corpo, tá? Então, se fosse um vírus, por exemplo, agora que tu tá se tornando mais suscetível àquela doença do viral. Porque além de tu não tá combatendo o vírus, tu tá enfraquecendo esse corpo, tornando esse organismo muito mais frágil, muito mais fácil para aquele patógeno que de fato está causando. Então, primeira coisa, não use medicamento de forma indiscriminada, certo? Procure um médico, ele se preparou especificamente para isso. E 2, não existe fórmula genérica, ele precisa ter um acompanhamento pontual, ele precisa conhecer o teu caso, a tua história, tá? Por vezes, ele vai observar e falar, olha, um comportamento genérico, um sintoma genérico, vai combater especialmente aí alguma virose, por isso esse termo, virose. Sintoma está se permanecendo, agora a gente tem que fazer um exame clínico mais pontual, tá? Então, por questão de trabalho, ele acaba fazendo tratamentos genéricos também, certo? Mas, em geral, eles vão ter que fazer essa análise pontual, certo? Respeite aí as demais profissões, enfermeiro, médico, dentista, farmacêutico, tá? Que estudaram bastante como é que esses organismos funcionam e como é a melhor forma de tratamento para eles. Bora continuar aqui, ó. Então, ó, essa mesma ideia aqui a gente vai ver, olha só, aonde? Nas bactérias. Tá? Então, o que está acontecendo? Vai ter bactérias resistentes ao antibiótico, vai ter bactérias menos resistentes ou sensíveis ao antibiótico. Se eu faço uso indiscriminado, vai sobrevivendo as bactérias resistentes, as chamadas superbactérias. Bora fechar
essa primeira aula com essa questão aqui, ó. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas, envolvidas em uma variedade de doenças que apresentam resistências a múltiplos antibióticos. Olha só, elas são resistentes a múltiplos antibióticos. Atualmente tem se destacado superbactérias que acumulam vários genes determinantes de resistência, a ponto de se tornarem resistentes a praticamente todos os antimicrobianos. Qual o motivo, né? Essa resistência tem ocorrido por conta de quê? E aí, galerinha? E aí, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro? Vamos lá, ó. Vou só ler as alternativas e a gente volta no próximo tempo com a resposta daqui, ó. Letra A. O motivo é as bactérias patogênicas multiplicam-se de maneira acelerada. O motivo da resistência é porque, a letra B, antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada. Ou é a letra C, bactérias possuem plasmídios que contêm genes relacionados à virulência. Letra D, bactérias podem ser transmitidas para os indivíduos utilizando várias estratégias. Ou é a alternativa E, serviços de saúde precários constituem importantes focos de bactérias patogênicas. Qual é o motivo, galera? A gente volta no próximo tempo com a resposta dessa alternativa.